Além disso, nós temos então agora, além dessa estrutura aí de bear market, e trazendo um pouquinho de tendência de alta agora, que na minha opinião é mais uma alta para o preço continuar caindo lá na frente, nós temos aí o gráfico do Ethereum e o gráfico do Bitcoin, então, subindo um pouco, fazendo um pequeno voo de galinha atualmente. Eu acredito ainda que nós vamos ver o preço do Ethereum subindo um pouquinho mais no final de semana, o preço do Bitcoin também, até os pelo menos $1.280 aí no caso do Ethereum, e no caso do Bitcoin eu vou ter que ver depois, mas a princípio nós vamos ainda buscar a metade dessa barra, desse caixote, a metade desse caixote, então acho que nós vamos ainda atingir esse ponto aqui, pessoal. Ainda no curto prazo, eu acredito que o mercado vai continuar subindo um pouco, tá? Então, se ele conseguir romper a média 8 semanal, ele até pode dar um impulso mais forte até lá pelo dia 20 de dezembro, ele poderia continuar subindo. Volume descendente, nós temos aí uma pequena divergência bullish no preço do Bitcoin em relação ao RSI, eu vou mostrar isso depois na live fechada para o pessoal. E eu só queria só uma coisinha aqui, porque eu sei que tem gente que me assiste no celular, e eu estava usando o gráfico aqui para fazer o curso, eu acabei diminuindo o tamanho da fonte aqui por causa do curso. Agora eu vou deixar aqui, ó, pronto. $1.190 é o preço atual do Ethereum. Acredito que ele possa buscar os $1.280 ainda nesse final de semana. Talvez ainda até inclusive hoje. Vamos acompanhar aí para ver se ele consegue fazer um movimento de alta. E ainda faltaria o ABC corretivo ainda que não surgiu. Então, supostamente pode surgir aí uma pequena alta nesse final do ano, tá? Média 8 apontando ainda para baixo, então a tendência de médio prazo ainda é de baixa, a tendência de longo prazo ainda também é de baixa. E vou explicar agora os motivos pelos quais eu acredito que o Bitcoin e o mercado de criptomoedas em geral pode sofrer bastante em breve, tá? Então é o seguinte, fofoletes, nós estamos no final do ano, nós vamos entrar agora no mês de dezembro com uma pequena tendência de alta de curto prazo, de curtíssimo prazo mesmo, tá? Aí o cara fala, não, mas tá caindo 1%. Não, mas tá caindo 1% em relação a 24 horas anterior, mas ele teve 3 dias de alta aqui, né? E geralmente 3 dias de alta ele entrega um pouco mais de alta, ele faz daí um pullback para continuar subindo um pouco mais. Mas está bem enfraquecida essa tendência de alta. E aí nós temos o seguinte, né? O que acontece com o contexto atual hoje do mercado? Hoje nós estamos num risco de uma das maiores ou piores recessões globais desde a grande crise de 2008. Desde a grande crise de 2008, subprime, né, na quebradeira generalizada que teve lá do mercado americano, do setor imobiliário, nós tivemos um cenário de expansão econômica através de uma injeção de dólares, né, nesses últimos 12, 13 anos. O Covidão ele foi ainda a pontada final, ou seja, depois do Covidão, o governo dos Estados Unidos começou a emitir cheques, acho que foram 3 ou 4 cheques, 3 ou 4 meses aí de cheques de estímulo financeiro para as pessoas que tinham que fazer lockdown naquela época, né, por causa da pandemia. Então a gente viu mais estímulo financeiro acontecendo, mais gente recebendo e ganhando dinheiro gratuitamente, sem trabalhar, porque eles não poderiam trabalhar por conta do Covidão e por causa do afastamento, né, social, que foi obrigatório para todos nós. E basicamente nós tivemos então vamos dizer assim, um impacto na estrutura total do mercado. Então, o mercado como um todo, desde 2004, 2005, ali, quando começou a surgir as principais Big Techs, né, começou a Apple a também acelerar o seu valor por conta do lançamento em 2006 do seu primeiro iPhone. Eu lembro muito bem que nós tivemos aí um grande impacto de alta depois da grande queda de 2008. Então, a gente viu uma impressão, né, um mercado muito expansionista começando naquele ano. E aí, o que acontece? Hoje o mercado, ele não se assemelha, o mercado financeiro como um todo, né, ele tem a sua estrutura muito em forma de uma pirâmide mesmo, ou uma forma de um prédio como o Burj Khalifa, por exemplo. E aí o que acontece? Onde é que a gente está aqui no Burj Khalifa? Onde é que está o mercado cripto, pessoal? Onde é que vocês acreditam que o mercado cripto está? Ele está aqui em cima, ó. Então o mercado cripto ele faz parte da pontinha, né, de uma grande estrutura financeira, e ele é o pico máximo, onde tem mais volatilidade, onde tem menos tamanho de mercado, onde tem mais potencial de crescimento também. Então ele está bem lá na ponta.
Só que tem um detalhe, ele faz parte de todo um conjunto, de toda uma obra, que é o sistema econômico e o sistema financeiro como nós conhecemos. E hoje nós tivemos aí ataques à base desse grande prédio, desse grande sistema, né, financeiro, que é justamente a questão da pandemia e da necessidade de depois, por conta da inflação, fazer o apertamento quantitativo. Então a inflação hoje, que é a desvalorização do poder de compra da moeda, das diversas moedas do mundo todo, elas são como se fosse uma doença, um cupim que surgiu por conta da necessidade de estímulo financeiro fora do normal para conter, digamos, artificialmente a economia de um jeito como se estivesse tudo bem, mas sem estar tudo bem, com todo mundo parado dentro de casa, certo? Então nós temos aí um grande risco da economia como um todo, não só a economia, mas dessa base, desse grande prédio, desse sistema monetário ruir e com isso levar e carregar aí o seu topo em caso de uma queda de um prédio. Então um prédio, se ele perde a sua base, ele acaba destruindo tudo que está acima. Como o mercado de criptomoedas cresceu e se desenvolveu como uma das últimas inovações, metaverso, gamecoins e assim por diante, e criptomoedas em geral, ele está lá na ponta, né? Na minha opinião, ele está ainda acima no nível de risco, acima do nível das startups.